o palco hoje é aqui na casa do Dr. Hugo e da Maria dos Anjos. Maria dos Anjos. Isso, meus avós. Estamos aqui na Irani Ferreira, numa casa memorável de Trindade. Eu lembro que quando eu passava nessa casa, na porta dessa casa, eu achava incrível, porque era de tijolinho. Era a única casa que tinha de tijolinho. Isso que foi um negócio que minha avó escolheu. Minha avó escolheu o jeito que essa casa ia ser, do jeitinho que ela queria, meu avô fez. E essa casa está há 50 anos aqui na nossa família, então, sim, satisfação receber você aqui. Só ouro. Obrigado demais, Hugo, por receber a gente aqui. Estamos aqui com Paulo Júnior, nosso amigo. E aí, Paulo Júnior? E aí, boa noite, boa tarde. Obrigado, meninos, por receber a gente aqui. E eu chamei esses dois caras para conversar porque eu acho eles muito importantes para o cenário musical de Trindade. A gente começou a tocar mais ou menos na mesma época, a gente era muito novo ainda, mas a época que a gente viveu a música aqui em Trindade, né, eu acho que foi uma época que foi única, né? Com certeza. Que, assim, Trindade teve outras bandas, né? É claro que a gente não vai contar as bandas do passado, né? Porque aqui teve bandas de baile que eram gigantescas, né? Uhum. Mas eu falo assim que no nosso rolê do pop rock e tudo mais... Autoral e tudo mais, eu acho que a banda Oblongs foi uma referência, né? Que eu acho que foi uma banda muito importante, não só para os músicos, mas também para os amigos que estavam ali em torno, né? E tudo mais. E aí eu conheci esses meninos através do Oblongs, né? Nosso primeiro show. Eu não sei se eu já conheci o Paulo Júnior antes. Não, o Marcos também. Paulo e o Luizinho, eu já conheci eles, que a gente estudava junto, né? Uhum. A gente estudou junto na escola e tal. Mas vocês eu conheci graças à banda, música, né? Graças à música. E eu sou muito feliz por ser amigo de vocês. Com certeza. Não só a nossa amizade, mas foi uma conexão com muitas outras pessoas também, né? Tem muita gente que são muito queridos na minha vida por aquela época. A música uniu muito a gente, né? E, assim, minha caminhada musical, ela iniciou em 2007, mais ou menos. Eu comprei um violão, botei na cabeça que queria tocar, da minha cabeça mesmo. Só que eu tinha muita dificuldade, muita. Então era um negócio muito racional para mim. Eu não conseguia tocar e cantar ao mesmo tempo, tinha muita dificuldade com ritmo. E também eu era completamente analfabeto tonal. Eu não conseguia diferenciar os tons uns dos outros, então eu era totalmente analfabeto funcional na música, né? Mas na sua família não tinha ninguém relacionado à música? Aqui em casa tinha um órgão, um piano que a minha tia tocava. Minha tia tocava piano, mas nada realmente assim dedicado demais. Era bem básico mesmo. Ninguém na minha família trabalhava com música, foi um negócio Mas que eu eles criei tinham o interesse. hábito de escutar muita música, assim? Sim, sim. Meu pai, extremamente eclético. A minha mãe também, muito eclética. Então, assim, eu fui criado a... Meu avô, que eu acho que é a primeira referência que eu tenho, ele só ouvia música clássica, ópera. Ele gostava muito dos grandes cantores de ópera. Ele ouvia muito Enya. Só esse tipo de música mais erudita mesmo. Então eu tive essa referência de ouvir no carro, de ouvir ele aqui tocar. Ele só botava isso para tocar. E o meu pai, ele era muito do sertanejo, só que ele era apaixonado em Djavan, Elis Regina, MPB. Ele gostava muito de rock internacional também, Guns N' Roses e tal. Então eu sempre ouvi muita música em volta de mim. Eu tenho muitas memórias muito fortes da música na minha infância, né? Então o meu interesse para tocar era mais uma coisa individual mesmo. Só que eu enfrentei grandes dificuldades para aprender, e o clique que eu tive para realmente me interessar na música foi conhecer o Juninho, o PJ, que a gente se conheceu ali em meados de 2008, 2009, eu tinha uns 14, 15 anos, e ele já tocava muito bem, e eu era muito ruim. E foi através dele que a banda se formou. Ele foi o crânio ali que juntou todo mundo, porque eu conhecia o Marcos Paulo também, ele também conhecia o Marcos Paulo, só que eu não sabia que o Marcos Paulo tocava. E aí, só de ver o Juninho tocar, eu já me dediquei muito mais à música. Eu lembro que eu estava muito desanimado quando eu conheci o Juninho, via ele tocando em roda e todo mundo curtindo. Eu quis fazer mais isso. E aí, a partir do Juninho, ele me apresentou o Marcos Paulo musical. E que eu lembro que a primeira vez que eu vi ele tocar foi na praça da prefeitura ali. Eu cheguei, ele estava tocando com o violão invertido, com as cordas de cabeça para baixo. Aí ele tinha ganhado uma prótese
da Vila São Cotolengo, que era uma prótese assim, bem massa pra época que ele conseguia abrir e fechar. Eu lembro que era revolucionária na Exato, época, né? E ele ganhou da Vila São Cotolengo, um trabalho excelente ali na época. E aí ele colocava uma dedeira nessa prótese, né, naquele braço, e ele inverteu e tocava ao contrário. E eu fiquei impressionado de ver ele tocar daquela forma. E não só ele tocava música de outras pessoas, ele tocou música dele no dia. E nesse primeiro dia que eu escutei as músicas dele, eu senti algo muito diferente dentro de mim. Eu percebi a possibilidade infinita que é a música e que, através daquilo ali, seria um desafio grande, que na minha vida eu me senti um pouco entediado, eu lembro na época. Porque eu não gostava de sertanejo e tal, o pessoal da cristandade era muito fechado nisso. Então, eu de ver um moleque igual o Marcos Paulo, sem uma mão, tocar com excelência, porque, dito aqui, ele sempre foi um gênio musical. Ele já tinha ritmo, tom, ele tocava muito bem e estava aprendendo a usar a voz dele, né? Porque ele era baterista antes, e aí ele perdeu uma mão e foi se reinventar no violão. Então, foi ali que começou a minha carreira musical, foi presenciando isso, sendo chamado para tocar na banda porque eu era amigo deles, não tinha outra pessoa para chamar, eu era bem conectado, cheio de amigos e tal, me chamaram. E ali eu fazia a base, né? E ali o Juninho e o Marcos Paulo se uniram, já tinham umas gravações, acho que até ele pode falar melhor também ali do começo dele. Como é que começou essa história, você mais o Marcos Paulo lá, de querer montar essa banda? Olha, eu não lembro exatamente onde foi o ponto de partida, mas o episódio que está mais claro na minha mente é esse, na Praça da Prefeitura, ele com violão, a gente tocando, fazendo um som. Aí de lá que foi desenrolando, né? O que se tornou mais tarde o Oblongs. A gente se reunia na casa dele para tocar, depois juntou o Luizinho, né? Depois que a gente já tinha tocado no Domingueira de Johnny Walker. Acho que esse foi um dos pontapés iniciais também nesse show da Domingueira de Johnny Walker. De lá, depois disso, a gente começou a se encontrar mais. Qual que é o seu background na música? A conviver mais. Como é que você começou na música? Antes disso? Cara, na rua da minha casa tinha um brother que ele tocava muito. Ele era baixista. Mas de vez em quando ele aparecia e começava a tocar um violão. Tocava naquela época, era Capital Inicial, A Sua Maneira, que pra mim era um desafio tocar e cantar aquela música. Porque o ritmo dela e você cantar... Mas naquela época eu não sabia tocar nada. Mas tanto essa quanto outras músicas, né, do rock, do pop rock nacional, esse amigo meu tocava. Eu via ele tocar assim, eu ficava admirado. Aí surgiu a vontade de querer tocar também, de querer cantar, porque eu vi ele fazendo aquilo, eu queria reproduzir aquilo. Massa. E foi aí que eu tive a vontade de ter um violão e meu irmão me deu. O primeiro violão que eu tive foi meu irmão que me deu. Eu tinha 15 anos. Aí naquela época era meio complicado, não era tão acessível igual hoje, que você entra na internet, pega as músicas que você quer. Era no máximo uma revistinha, Sim, né? Sim, eu tinha muita revistinha. Qualquer desculpa que eu tivesse, uma graninha que eu tinha, eu ia na banca e comprava uma revista. As melhores do rock nacional, naquela época era Pitty, Detonautas, CPM 22, Ira, Legião Urbana. E talvez por um vacilo meu, teve uma época que eu já tinha meio que aprendido o básico, mas eu tinha uma pilha, uma caixa de revistinha de cifra. Aí surgiu um cara lá na rua com um violão todo zoado, querendo aprender. Eu quis ser o bom samaritano, eu fui e dei minhas revistinhas, praticamente todas para ele. E com certeza ela foi política, porque ele nem levou adiante essa ideia de tocar. Depois bateu esse arrependimento, né? Porque hoje eu não tenho nenhuma recordação dessas revistinhas de cifra que eu adquiri naquele momento de aprendizado. Que eu acho que hoje nem acha isso pra comprar, né? Não há nem necessidade. Só deve deixar nessas antiguarias aí, nesses negócios de Quem coisa tem um antiga. simples celular tem acesso ao que ele quiser. É desnecessário. Hoje em dia é fácil demais. Hoje é fácil. Só ver os Ed. Cheio de Ed, mas tá ali. Talvez a revistinha ou algo impresso seria bom para alguém que queira tocar, colocar no pedestal, para ficar melhor e mais visível, né, do que colocar uma telinha pequena do celular. Falando isso aí, salve Maiqueiras, o rei das cifras. O rei das pastas. O brabo. Mas enfim, nesse momento aí o pontapé inicial foi dado, 2009, né, contextualizando. E aí a gente tocava junto, os meninos gravavam um negocinho no estúdio e acabou que caiu na nossa escola a Domingueira de Johnny Walker, né, que foi o primeiro show,
que a gente quis fazer um negócio mais bonito. A gente convidou o Carlos César para tocar com a gente. Grande Carlos César, tocava violão demais já na época. O Carlos César é uma outra pessoa também que ele sempre foi muito bom, né? Ele sempre foi muito bom, o Carlos sempre César, cantou muito. Eu encontrei com ele quarta-feira, eu tava até zoando ele, que se Deus tivesse deixado ele com 1,85 m, ia ser muito roubado, ele tinha que ter um defeito. Era. Porque o bicho era bonito, travado, olho verde, tocava bem, tirava nota boa, pegava as meninas, tudo é foda, né, cara? Aí a gente chamou ele, né, o Faz Tudo, e ele já chegou somando muito, assim, cara, eu era encantado, Carlos César tocando, sério. Eu achava ele... Eu gostava muito quando ele participava. Ele participou várias vezes, né? Sim, durante a trajetória da banda, o Carlos César tocou várias vezes com a gente. Que a maturidade musical dele já estava acima da nossa. Ele já tinha uma certeza. dupla, que já fazia show nos interiores aí. Ele tinha uma dupla com o irmão dele, né? Então ele já tinha uma experiência de cantar, uma intimidade com o microfone. Foi uma soma absurda pra banda, tanto ele quanto você. Aí a gente chamou você também para fazer a percussão. E aí chegou lá no dia, a gente ensaiou algumas vezes, chegou lá no dia antes do nosso show, o Luiz e a Tamara estavam fazendo o show. E ali começou a linda história de amor, né? Do Luiz com a gente. Que ele já chegou, ele estava comigo. Eu lembro dele falar... Pô, deixa eu tocar. E a gente deixou ele tocar uma meia-lua. E ele tocou na banda e depois disso ele nunca mais saiu, né? Muitas indas e vindas aí. Porque na época a gente não estava levando de maneira profissional. Era só pra gente se divertir mesmo, né? Então a gente fez o show, foi um sucesso, o pessoal gostou muito, eu lembro de ser muito elogiado, foi uma sensação maravilhosa. Tocar em grupo, assim, fazer uma apresentação, é uma sensação muito maravilhosa. É muito diferente você apresentar em um evento assim, do que você ficar tocando dentro do quarto, né? Totalmente diferente. E foi esse aí o despertar ali, né, da música. Falei, nossa, que massa, dá pra fazer um negócio legal. E eu lembro que na mesma semana o Luiz entrou na banda e no outro final de semana ele já tava com a bateria lá na casa do pai do Marcos Paulo. E a gente ensaiava lá. E aí foi aí que nasceu a formação original, 100% Oblongos, 2009 ali. Hugo Rios, Paulo Júnior, Marcos Paulo e Luiz Caetano, nós 4. E a gente começou a ensaiar lá na casa do pai do Marcos Paulo, os vizinhos não aguentou, a gente foi expulso. E aí a gente foi abraçado pelo Aníbal, pela tia Lu, né, Luciana, e o Aníbal Filho também, lá na casa deles, lá na Praça da Prefeitura. A gente começou a ensaiar num galpão que tinha lá. E é ali que começou mesmo a magia, né? O caldeirão a girar. Bem banda de garagem mesmo, né? Exato. E aí nessa época a gente começou a tocar muito, ensaiar muito, e a gente era muito ruim, a gente tinha poucos instrumentos, nossas tecnologias eram extremamente limitadas. A gente tinha uma caixa grande assim, amplificada, a gente ligava baixo, voz e violão nela. E aí a bateria ficava sem nada. Então nós tocávamos um som muito esdrúxulo assim, mas... Desse movimento começou a iniciar a força que seria o Oblongos, né? Com os ensaios, os amigos começaram a participar e tal, e foi o que eu estava falando mais cedo, que foi daí que o Marcos Paulo parou de escrever as músicas só sobre ele e começou a escrever sobre nós. E aí, com o tempo, a gente foi se lapidando muito, como a gente era muito novo, tinha muita dificuldade, a gente evoluiu muito rápido, em muito pouco tempo. E nesse período 2009, 2010, 2011, saíram as clássicas, né, desse embaralhado aí, que foi Tudo Tem um Porquê, saiu Você Se Lembra, saiu também Mais Um Dia Vai, A Bala Voltou, que são músicas que... Falta Pra Você, Sonho Bom, são músicas que depois, assim, as mais marcantes vezes foi Você Se Lembra e É Tudo Tem um Porquê, que a gente chegou a gravar mais pra frente, né? Mas, nesse momento, a gente começou a ter uma causa ali, né? Uma missão, que era fazer a música. Isso começou a reunir pessoas ao nosso redor, a gente começou a ter muito amigo, o pessoal começava a ir para o ensaio já virou evento, e aí disso a gente começou a ter oportunidades aqui em Trindade. E eu acho que das primeiras oportunidades que a gente teve foi dada pelo pessoal do Grupo Desencanto. Que, se eu não me engano, foi você que arrumou isso pra gente, não foi não, cara? Não, a gente fez... Eu acho que o Instituto fez um evento que, se eu não me engano, tocou a Pastel, tocou vocês... E eu não sei se na época já tinha a Pedra de Saturno. Acho que ainda não. Eu acho que não. Foi acho que posterior. Não. É que o Antônio, eu acho que ele tocava com a gente ainda. Isso, vocês não tinham preparado. Isso. Você já tinha banda. Eu acho que a gente fez esse evento lá e aí a gente tocou junto. Eu não me lembro exatamente. Eu lembro que a DJ Canela tocou. Eu lembro que era lá na época do carnaval, só isso. Na época eu não me lembro. Mas enfim, foi a primeira vez que a gente teve um show de banda, com bateria, com baixo, guitarra. E ali eu já estava começando a tocar melhor, me esforçando e sempre tentando absorver o máximo dos meninos, né? Porque os outros 3 tocavam muito mais do que eu. O Luiz e o Marcos, gênios da música. O Luiz Filho é um cara extremamente visionário. Ele escutava
4 notas básicas e ele já pensava na música inteira, na bateria, no baixo e tal. Então no começo era só eu seguindo as regras ali do Luiz e do Marcos tentando executar aquilo. Ele sempre teve essa veia, esse olhar Luiz muito de produtor, maestro, cara. O cara, o que ele pegava, ele tocava, o que ele ouvia, ele tinha uma ideia, o que a gente tinha de ideia, ele lapidava, sempre buscando melhorar. O Luiz Filho nunca estava satisfeito, sabe? E isso era... Acho que da banda, assim, pra mim, o Luizinho sempre foi o maestro. Ele era o brabo. O Marcos Pegava Paulo era assim... o cara que dava à luz a ideia, ele sempre tinha essa parada de trazer aquele relato do que a gente estava vivendo ou aquilo que ele estava sentindo, e o Luiz, na primeira ouvida que ele ouvia do violão, ele já sabia a música toda na cabeça. A gente já chegava com a bateria e o baixo, ele já falava o que eu ia fazer, o que o Juninho ia fazer, o que o Marcos Paulo ia fazer, e dali a gente ia criando, né? Então, nesse primeiro momento, foi muito uma absorção muito alta, pelo menos de mim, não sei se o Juninho é a mesma coisa, dos meninos, do Luiz e do Marcos. Mas naquele momento, para você, de aprendizado. Exato. Mesmo. Porque é um aprendizado diferente dos outros aprendizados que você tem na vida. Por exemplo, o aprendizado lógico, o aprendizado matemático, o aprendizado de educação física, consciência corporal. Você aprender a aflorar outros sentidos, né, no caso. Por exemplo, igual eu estava falando mais cedo, que eu era um analfabeto tonal. E eu não conseguia distinguir tom de tom. Lá de mim não conseguia. Então isso foi uma coisa que eu comecei a treinar o meu cérebro a perceber essa diferença. E os meninos já tinham isso naturalmente. Era um negócio Mas absurdo. eles também tinham mais tempo de música, né? Também, com certeza. Tem um background ali e tal, mas de qualquer forma era muito natural. Era assustadoramente natural. Não, mais natural os meninos, eles sempre foram pra do frente. Que de muita gente que eu conheci que tocava demais, mas não tinha a naturalidade que os meninos tinham. Inclusive, se eles tivessem pegado mais firme ali na época, se tivesse um apoio, uma escola, uma bolsa, um negócio, eles poderiam... Nossa Senhora, não sei quem teria segurado. Eles tocava bateria na casa de vó, né? O mais novo moleque. Ele era criança quando ele começou a tocar na casa de vó. A história é que chegou a bateria, história já na música. O irmão comprou a bateria, montou, não dava conta de tocar, ele chegou na primeira sentada, ele já tocou, o Luiz. Ele tem esse negócio dele com a música, sabe? E aí a gente começou a amadurecer e começou a vir os shows, né? A gente estava falando mais cedo. Aqui em Trindade não tinha movimento nenhum de nada, não tinha show. Nossa, era não muito tinha difícil, nada. né? Péssimo, não tinha nenhum estímulo à vida da juventude, nada, não tinha nada. Aqui, se a gente não fosse lá, o músico fosse lá, carregasse as caixas e montasse tudo, vendesse ingresso, implorasse pelo show, implorasse pro povo ir e tal. Pedisse patrocínio. Nossa, quantas vezes a gente nada era de mão saiu. beijada, às vezes a gente tocava só por tocar, porque não tinha lucro nenhum. Não, nessa época a gente fez shows absurdos. Saiu negativo. Teve vezes que a gente fazia o show em distribuidora de beira de rodovia. Eu toquei com vocês nessa show e na hora de pagar o cara dava uma garrafa de vodka pra gente e a gente ia fazer o quê? Nós era novinho, o cara não tinha o dinheiro pra pagar. Tomava e pronto. E aí a gente começou a fazer show de todos os jeitos que dava, onde dava nós ia, levava as caixas, fazia de qualquer jeito, nós queríamos era tocar. Só que sempre foi por amor, porque a gente sempre saiu com déficit. Nesse primeiro momento aí foi muito complicado. Porém, mas eu acho que até toda trajetória, se for colocar no caixa o que a gente gastou, o que a gente ganhou, não, vai colocar até o caixa do filho, mas assim, os maiores caixas que a gente teve, a gente sempre vai sair no negativo. Eu, sinceramente, eu ainda tenho boa parte do que eu investi na música ainda comigo, os instrumentos, negócio, graças a Deus não vai ficar aí, sabe? Foi um investir pesado. Mas enfim, continuando a história, né? Então, além de estar em 2011... Pós 2011, 2012, 2013, a gente já tinha feito um dinheirinho de cachê, já tinha comprado uns instrumentos melhor. Eu já tinha uma guitarrinha melhor, um amplificador, já tinha comprado uns pedal, o Juninho já tava com um baixinho melhor. Mas eu nunca comprei instrumento, nada. Tipo, o máximo que eu comprei com cachê foi o cordoamento, instrumento, cubo. Tudo depois que a gente foi, acho que a gente comprou foi o baixo. Nós comprou o teclado e comprou o baixo também. Mas isso aí foi bem, tipo, sei lá, quase no final da banda. Enfim. A partir desse momento aí que a gente já estava fazendo mais shows, começou aquele sonho, né? Aquela ânsia por fazer mais e sentir mais daquilo que a gente estava sentindo. A gente se divertia muito junto. E igual o que a gente tinha de melhor nessa época era a nossa energia. A gente estava muito entregue, a gente tinha muita fé no que a gente estava fazendo. Era coisa nossa, né? Era uma música nossa. Tudo nosso. E aí começou a dar a gente nos shows, né?
Impressionante, assim, começou a dar gente, o pessoal começou a gostar, começou a recomendar, a gente começou a ter muito show. E aí, ali na época de 2012, a gente fez o primeiro show em Goiânia, que eu lembro certinho, foi no Julius Bar. Cara, foi num Lava Jato. Mas foi maravilhoso, porque a gente foi tocar num lugar, era um mini festivalzinho ali, tinha várias bandas, e a gente foi tocar, e a gente foi ouvido ali, ouviu as bandas de Goiânia, e conheceu um monte de gente, e dali abriu várias portas. E a partir desse momento aí, que a coisa ficou mais séria, a gente tava se dedicando mais e as músicas começaram a ficar boas, cara. E ali a gente já começou a ter muitas músicas boas, na minha opinião, nessa época que a gente fez o primeiro disco, né? Que é o Tudo Tem um Porquê. Que a gente iniciou a produção dele, que aí veio, além de Tudo Tem um Porquê, a gente teve Filhos do Brasil, teve Paz e Alegria, teve Nascer do Sol, teve várias, todas as músicas ali, muitas outras. A gente teve muitas músicas nesse período, que foi quando começou a acontecer várias coisas, e o Marcos Paulo ele escrevia sobre o que estava acontecendo na nossa vida, então as músicas ficavam cada vez mais tendo significado, e quem estava perto da gente também começava a gostar, e ouvia muito e recomendava. Então a gente, vamos dizer assim, a gente teve o nosso primeiro boom, assim, como banda, de tipo assim, cara, somos uma banda que já tem uma história. Já tinha uns 2, 3 anos, e foi quando a gente começou a fazer shows em Goiânia. A gente foi conhecer o pessoal da Fósforo lá, principalmente o João Lucas, que foi, eu acho que foi o cara que mais abriu porta pra gente em Goiás. Foi o João Lucas. Ele é uma pessoa muito importante para a cena musical, né? Produtor da Fósforo, João Lucas, cara, sem palavras. Ele gostava muito da gente e ele começou a botar a gente para tocar nos festivais de Goiânia. E isso foi, assim, pra nós era tudo, né? Falar, caramba, vamos tocar com os maiores e tal, a gente aqui em Trindade e tal. Pra gente que não é músico profissional, assim, que você tá iniciando, só de você tocar num palco que tem um equipamento de verdade, nossa, isso já vale a pena. Não, né? eu lembro que quando eu fui tocar no primeiro festival, assim, de pegar a guitarra e de bater a guitarra, assim, tremer tudo, assim, naquele Martim Sererê. Ô, coisa boa, viu, velho? Era muito bom. E nessa época aí, além dos festivais de Goiânia e tal, a gente começou a postar muito vídeo, muita coisa e tal, e ficar famosinho. A gente começou a ter shows aqui em Trindade mais legais também, chamados pela prefeitura. A gente já tocou no Raio do Sol, nós tocávamos nos eventos que tinha. Então, a banda ela ficou bem mais séria. E aí, a partir daí, foi um momento que eu fui me desabrochando mais musicalmente também, que eu parei de só ouvir o que os meninos ditavam e comecei a ter a minha própria criatividade. Né? Comecei a aflorar mais a minha percepção com a música e a minha criatividade também. Então foi daí que eu tive o despertar mesmo. Foi nessa época que bateu o clique. Falei, cara, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Eu quero ser músico, eu quero viver disso, porque era incrível, cara. Era um sentimento absurdo. Era um sonho viver daquilo que a gente estava fazendo. Então chegou um momento que a gente passou a conviver mais tempo junto entre nós do que com a nossa própria família. Nossa convivência entre ensaios, entre saídas mesmo, né? A gente se divertia junto. Tem uma festinha, tem um aniversário. A gente saía do ensaio, ia para casa, tomava um banho e ia junto, porque era um convívio assim, coletivo que a gente tinha, além da banda, né? E aí começou a época de ouro, assim. Foi o início da época de ouro, nossa. Em todos os aspectos, eu acredito. Tipo, musicalmente, energeticamente, também de popularidade. A gente começou a ficar famoso na cidade, todo mundo sabia quem era a gente, sabia que a gente era da banda. Procurando show, a gente já não aceitava mais sem cachê. Evolução. Sim, todo mundo, uma bolha grande, assim, sabe? Trindade, não, né? Dentro da bolha que a gente vivia, todo mundo conhecia vocês. Trindade, né? Não tem como. A gente tava tocando em todos os lugares, pô. Tinha invadido, a gente tocava de tudo. E isso era um negócio muito doido. Nossos shows eram muito loucos. Vocês sempre estavam tocando, né? Cara, a gente sempre estava tocando e o Luiz, velho, ele tinha uma loucura na cabeça dele que a gente não podia repetir repertório, velho. Então, tipo assim, todo show a gente tocava de um final de semana pro outro, nós mudava 5 músicas, saca? Então era música atrás de música, nós tocava muito Rapa, muito Charlie Brown, muito Legião, e a gente fazia nossas versões e dava muito certo, cara. Era diversão garantida, era muito bom. Era showzinho era... Cara, a gente, nesse momento, a gente não tocava tantas nossas autorais, nós tocava mais os hits dos outros, e todo mundo curtia bastante. O Marcos Paulo estava se descobrindo ali como frontman, né? Como um bom de energia. Ele tinha uma voz muito alta, então não tinha como cobrir a voz do Marcos Paulo. O Marcos Paulo sempre sobressaía, a voz dele era uma voz de um tom muito agudo, muito feminino, assim. Então,
aquela mistura ali deu muito certo, cara. E nós 4 continuou nesse meio tempo. A gente tocou com você várias vezes, tocou com o Carlos César várias vezes, mas o core da banda era esse. Até que chegou, eu acho que assim, o ponto-chave que transformou tudo foi novembro de 2012, que foi o show do Charlie Brown Jr. Ele subiu no palco lá. O show do Charlie Brown Jr. foi, assim, foi o que mudou da água pro vinho, entendeu? Porque a gente estava se preparando para ir nesse show, já tinha muitos meses e tal, nós estávamos muito ansioso para ir, porque era nosso principal referência, era a nossa banda favorita. E aí o Marcos Paulo, muitos meses antes, ele falava que ia subir no palco já. Falava, moço, eu vou subir no palco. Ele falava com toda a certeza do mundo que ele ia subir no palco. E eu não botava nem 1% de fé, cara. Esse cara é maluco. Não, nessa época a gente só se zoava, cara. A gente só tirava sarro da cara um do outro o tempo inteiro, pra ser bem sincero. Nós era muito moleque. E a gente foi pro show do Charlie Brown Jr. e a gente ficou lá, enrolou pra caramba. O show foi começar 1h da manhã. E a gente, naquela bagunça, o Marcos Paulo gritando aquele chorão, gritando o chorão. E aí, entre uma música e a outra, teve um silêncio, o chorão escutou ele, subiu ele no palco. E essa noite foi inexplicável, cara, porque já tinha sido ali uns 50 minutos de show e o Marcos Paulo foi até o final do show com eles, mais 1h30 tocando, cantando as músicas. E ali o chorão falou muita coisa, sentou ele na beirada do palco, falou que ia gravar um disco com ele, que ia chamar ele para tocar com eles em Santos. E aquilo ali foi a quebra da trava que o Marcos Paulo tinha e, consequentemente, da nossa também. Porque até ali o Marcos Paulo ele ainda tinha uma certa vergonha da mão dele, do palco, ele cantava de lado, assim, tal. Mas nesse dia, foi o dia que ele soltou o frontman dele. Aí, a partir daquele momento ali, o Marcos Paulo entendeu que não era brincadeira mais. E eu também entendi, eu tava ali, eu vivi tudo aquilo, chorei e tal. Foi uma coisa bizarra, foi incrível, sabe? E a partir desse momento aí, o Marcos abriu o canal, cara. Eu falo pra você. Essa aprovação do maior ídolo dele foi um destrave total do cérebro dele. Começou a jorrar músicas. E, consequentemente, assim, a gente evoluiu muito em pouco tempo. E alguns meses depois, isso foi em novembro, em 2013, em março, a gente teve a grande fatalidade, que foi o maior marco da banda, eu acredito assim, foi um dos maiores marcos da banda, que foi a morte do João Vitor, do Mixaria, num domingo, e depois do Chorão, numa terça. Foi dia 3, dia 5 e dia 10 de março o Guilherme Melo morreu, né? E eles eram, tipo, o João Vitor e o Guilherme eram os melhores amigos nossos, o Chorão era o nosso maior ídolo e a gente estava esperando a volta do Chorão, né? A resposta dele pro Marcos Paulo ir para Santos gravar e tal. Então, esse foi uma quebra gigantesca pra gente, principalmente a perda do Guilherme. O Guilherme era braço na banda. Se você vê os vídeos da banda, os primeiros vídeos, ele tá em todos. Ele amava as músicas, ele amava a gente, ele estava sempre muito perto e a gente perder ele, assim, foi muito forte. E daí, dessa vivência, nasceram várias músicas muito marcantes nossas. Principalmente, acho que a mais marcante é a Não Podemos Regredir. Que ela nasceu no dia da morte do Guilherme. Tipo assim, o Guilherme morreu, teve o velório, no dia seguinte o Marcos Paulo tinha escrito ela e era aquilo tudo, sabe? Então, a partir desse momento, o Marcos Paulo ele se tornou um canal, cara, na minha opinião, sabe? Ele soltou uma energia que tinha dentro dele que ninguém sabia que existia, sabe? Foi um negócio muito doido. A presença dele, um magnetismo, abriu, sabe? Para mim foi o maior marco da banda. Eu acho que depois dali a gente se tornou profissional, sabe? A gente falou, cara, é isso, foda-se, trancar a faculdade, sabe? É papo de dar o win mesmo. Foi daí que eu investi pesado, comprei uma guitarra, comprei uma Fender, comprei um amplificador, investi assim, em tudo que eu tinha. Eu fiz 18 anos, cara. A minha mãe me perguntou assim, você quer uma guitarra ou você quer um carro velho? Eu falei, cara, eu quero uma guitarra. Você vê o nível... Ainda bem que você escolheu a guitarra, né? Você vê o nível do querer, da querência, entendeu? A gente estava totalmente entregue. Para mim, essa parte foi muito marcante. Sabe? Eu lembro, PJ, nessa época, a gente até chegou a conversar que eu fui num show de vocês no Martim e eu cheguei lá, eu lembro que o PJ estava tocando com a palheta e tal, e eu fui trocar ideia com ele. Vocês tinham mudado
mudado o estilo da banda, assim, né? Não sei, crescido, né? E aí eu fui conversar com o PJ, e ele falou, não, agora eu tô usando essa técnica porque eu acho que combina mais e tudo mais. Você lembra da gente trocar essa ideia? Nem lembro. E como é que foi pra você, assim? Porque você, quando iniciou a banda, você não era baixista, né? Você sempre foi... Na verdade, acho que eu nunca fui baixista, eu só tocava contrabaixo. Só tocava contrabaixo, né? E como é que foi pra você? Teve esse marco que vocês tiveram que se profissionalizar. E pra você foi tranquilo essa questão com baixo? Porque você fala que você só tocava baixo, mas você criava as linhas todas, né? Uhum. Tem essa parte da criação, mas na hora de executar ali, pra mim... era uma coisa mais complicada, que já teria que ser uma coisa casada com a bateria, não era uma coisa que era solta, né, de qualquer jeito. Tinha que ter era uma composição ali da bateria e do contrabaixo. Então, meio que a parte foi fazer essa conexão, né, conectar a bateria com o baixo, que antes pra mim era só outra melodia que acompanhava a música, não tinha essa necessidade de sincar ali com bumbo e tal, não tinha toda essa pressão, porque a gente tocava livre, solto, da forma que a gente achava que era o certo. Aí depois que a gente foi para São Paulo, que eu tomei esse choque de realidade, que eu fui dar de cara com que era o profissional mesmo, tinha que ser feito, aí meio que eu vi que não era brincadeira mais, sabe? Eu lembro que depois que vocês voltaram de São Paulo, vocês foram tocar um dia lá na sala de ensaio lá do Instituto. Nossa, era bom isso. Nossa, cara, e eu senti a diferença, entendeu? A diferença e a preocupação de vocês, que eu senti que vocês sentiram a responsabilidade que vocês tinham. Porque aí naquele momento já não era uma coisa só de vocês, né? Eu sentia que vocês sentiam que tinha uma obrigação para com o próximo, né? Isso aí eu acho que eu tenho agora a obrigação de fazer bem feito para poder passar essa mensagem. Mas eu acredito que essa olhando de uma forma bem bonitinha, né? Porque era uma pressão que acontecia ali, total. porque eu tinha trancado minha faculdade, eu tinha trancado a faculdade, a gente tinha que fazer aquilo acontecer. A gente tinha como, cara, eu fiz essas escolhas, agora as pessoas têm que ver que foi minha melhor escolha. Eu tinha que tornar isso real. Fazer aquela escolha ter sido a minha melhor escolha. Pra não ter que ouvir depois, eu te avisei, eu fiz você fazer isso, saca? Então eu tinha essa própria pressão de se superar, né, de fazer aquilo acontecer e também de aperfeiçoar, né, musicalmente. Porque quando a gente foi pra São Paulo, a gente viu que a gente não era tudo aquilo que a gente achava que era. Pressão é a palavra, cara. Sim, continua na linha do tempo, assim, depois do show do Chorão, a morte do Guilherme e tal. Depois da morte do Guilherme e de tudo que aconteceu, a gente ficou meio super saiyajin, velho. A gente deu power up, assim. A gente tava com a energia lá em cima, irmão. Tipo assim, entrega completa. E aí foi o momento que a gente tocou em todos os festivais de Goiás. Todos. Zeramos. Noise, Vaca Amarela, Bananada. Tem mais aí. Nós tocamos em todos. Então a Fósforo abriu muito esse espaço. A gente parou de tocar às 5 horas da tarde. Começou a tocar mais o ápice pra mim aqui em Goiás foi o Fica, né? Mas foi bem depois do Fica. Então eu tô na timeline ali. Então, essa timeline, quando que entra a UFO nessa timeline? Vou chegar lá. Nesse período... A UFO foi depois que vocês voltaram de São Paulo? Não. Foi bem antes, né? Nesse período, da gente estar tocando nos festivais e ter percebido o nosso potencial, a gente entendeu, cara, que na verdade a gente estava botando dinheiro no bolso dos outros. Que a gente tinha que fazer os nossos eventos agora. E aí a gente começou a conversar e tal. Quem deu esse start foi o Luiz Filho. O Luiz Filho, nessa época, meu irmão, o bicho era brabo, viu? Correria, montava tudo, desmontava, marcava show, fazia ensaio, repertório e pegava no nosso pé e cobrava da gente e tal. O cara era muito pancada. E aí ele deu a ideia da UFO, UFO, União Família Oblongs. Vamos fazer? Cringe pra caramba, né? O nome. Achei uma merda. Mas, cara, eu
Não, mas é ótimo. Foi ótimo. Eu escutava demais os meninos, sabe? Demais. Eu era o mais novo ali, eu era o pior e tava tentando acompanhar com todas as minhas forças, cara. Nesse momento eu já não era mais um peso. Nesse momento eu já somava de igual, já tinha meu instrumento, já tocava, já fazia os riffs, já tinha um entendimento melhor da guitarra, sabia o que era uma pentatônica. Eu era motorista. Motorista 1000 grau. E eu morava em Goiânia, cara. Eu vinha pra Trindade todos os dias pra ensaiar. Nós ensaiava todos os dias. Cara, isso nem tinha largado faculdade ainda, nem nada. Vinha, nós ensaiava à noite. E nesse momento, cara, foi um momento muito especial pra mim, porque a gente ensaiou na casa do meu pai. Eu lembro dessa época. Por muitos anos. Meu pai abriu as portas, e aí a gente foi ensaiar lá na chácara. E eu nem quero falar muito disso, porque vou começar a me emocionar aqui e tal. Perdi meu pai recentemente. Mas foi um momento que eu me aproximei muito do meu pai, e ele gostava muito do nosso som, cara. Então era um negócio que era uma aprovação muito grande, porque ele não gostava muito dos meninos, ele amava o Juninho. Mas assim, ele era meio assim, porque os meninos eram mais velhos e tal, mas ele gostava tanto da música, e ele queria tanto que a gente estivesse mais perto, porque mais perto dele não ia estar fazendo tanta besteira, né? Porque nós era menino, né? Então a gente ensaiava muito. E lá, cara, nós chegava 6 horas da tarde. E nós ensaiava até 00:30. Dia de semana. E meu pai ouvia tudo. E nós moía, porque nós já tinha feito uma grana, nós tinha comprado 2 PA, aí nós já tinha comprado um teclado, e foi aí que a gente entrou na formação mais power, eu acho, né? Que nós 4, com o Marcos Paulo tocando teclado e cantando, eu na guitarra, ele no baixo e o Luiz Filho na bateria. E aí a gente começou a fazer os eventos, e a gente fez a UFO, a gente fez várias edições do UFO, todas foram um sucesso completo, cara. Todos os eventos que a gente fez, foi um lucro muito bom, foi a única coisa que bateu, assim, em dinheiro com os cachês do FICA, desses grandes festivais de incentivo aqui de Goiás, foram as UFOs. Então, a gente tava querendo fazer duas vezes por ano e tal, e, enfim, foi muito legal. E foi uma época também da Estrela Mix, né? Que foi referência pra caramba. Nosso show de vocês lá era muito bom. O Baltazar montou um estúdio de som muito boa lá, e a gente, nessa época, também conheceu um moleque, eu não lembro qual dos festivais que a gente conheceu o Rodrigo Snardi. Eu lembro desse menino que fazia a técnica. Porra, ele esse era moleque, bravo. ele fazia nosso som tinindo, e ele não cobrava nada, e às vezes nós não tínhamos dinheiro pra pagar, e ele fazia sem pagar, e nós fazíamos, e ele, cara, colou na gente. Nessa devendo ele até sabe? hoje. Nessa época, foi a época que a gente tinha mais influência, assim, na cidade. A gente era amigo de todo mundo, a gente ia no restaurante, aconteceu várias vezes de não deixar a gente pagar a conta, tirar foto com a gente, entendeu? E a gente ia fazer esses eventos. Eu organizava os eventos e tomava frente, buscar os patrocínios, eu fazia o PDFzinho e tal. E PDFzinho não, na verdade, era um portfólio, na época não tinha isso. Ia buscar patrocínio nas casas, cara, era 100% de aproveitamento. Todo lugar que eu ia, patrocinava o nosso evento. Então nós começava o evento já pago, entendeu? Bom demais, o pessoal, né? da Natureza, o pessoal, o Serginho da Arte Hippie, o pessoal da Natureza patrocinou todos os nossos eventos, cara. O pessoal Iabagá tá lá, nossa, que sempre de portas abertas. Então a gente já começava o evento pago, e o que entrava a gente conseguia já investir mais e tal. E nesse período, que foi a Era Dourada ali, foi o início do fim. Porque ele começou o que a gente estava falando, que é a pressão, sabe? E a pressão foi o início do fim da banda. Por quê? O Luiz e o Marcos, eles tinham uma naturalidade muito grande com a música e com os instrumentos deles. Eu e o Júnior já não tinha tanto, porque igual o Júnior falou, ele não era baixista, ele estava tocando porque tinha que tocar, e tinha todo o corre e tal. E aí a gente começou a se cobrar muito, mas ainda não tanto para desfacelar a banda. Era mais um negócio entre nós ali, mas esse período entre ficar tirando sarro um com o outro e trabalhar com um negócio que é muito sério e conviver tanto igual a gente convivia, ficar junto tanto, começou ali o desgaste inicial da banda, e não era perceptível nessa época. A gente era 1000% unido, sabe? Tipo assim, muito unido. Só tinha um grande problema na banda, que era o Marcos e o Luiz sempre bateram cabeça, musicalmente e personalidade também. Então, assim, é bom contextualizar isso agora para entender o depois. Nessa época foi a época que a gente tinha uma teia maior de apoio de todos. Cara, agora o negócio ficou sério. A gente ia tocar lá em Goiânia, em algum bar, nós levávamos um ônibus cheio de gente de Trindade. Era demais. A gente ia para os festivais, nós levávamos um ônibus cheio de gente de Trindade. Nós a prefeitura arrumava o ônibus pra gente. O ônibus do Tacão levava os fãs
pra ir, a gente chegava com a legião de fã e o povo fazia barulho e cantava as músicas tudo e o pessoal de Goiânia não entendia nada. Que era energia lá em cima, né? Era um negócio muito forte, cara, incrível. E nesse período foi a segunda coisa mais importante, assim, que aconteceu. Olha que legal isso, acho que ninguém sabe. Eu estava na PUC e eu tinha um amigo chamado João Gabriel e ele gostava muito da banda. Muito. Mas mais do que o pessoal realmente gostava. Tanto que ele começou a perguntar pra mim como que ele podia me ajudar. E eu falava, cara, não sei. Ele falou assim, bicho, eu vou dar um jeito de te ajudar. E ele criou um e-mail com as nossas músicas e com a nossa história e começou a mandar para todos os produtores do Brasil. Mandou pro Miranda, pro Rick Bonadio, mandou pro Tadeu Patolo, mandou para todo mundo. Só que não foi uma vez. Ele ficou meses spamando a caixa de mensagem desses caras. Até que um dia o Tadeu Patolo viu, né? E agora foi. Ele viu a mensagem e na mensagem tinha um vídeo do Marquinhos cantando com o Chorão. E com as nossas músicas e nossa história. E aí ele respondeu. Falou, cara, que legal. Ele até contou depois pra gente. Falou, cara, não aguentava mais aquele João Gabriel. Deixa eu ver essa porra aqui, sabe? E viu o e-mail. E aí, nisso, ele me respondeu e o João Gabriel já em choque me ligou, cara, fala com ele. E aí eu lembro certinho de sentar no computador assim, eu escrevi um texto, cara. Então, João Gabriel que foi o responsável por esse link com São Paulo, né? Que foi o ápice, assim. E aí eu criei um texto contando toda a nossa história e pedindo ajuda. E mandei pra ele. E aí ele falou, cara, quero conhecer vocês, vem pra São Paulo. Falou isso. E eu lembro direitinho, nós estávamos sem grana, eu peguei o cartão da minha mãe, passei. E foi. Parcelamos em 10 mil vezes lá pra pagar ela devagar, nem pagou. E aí a gente foi, cara. E aí foi começo do fim. E foi tudo diferente que a gente imaginou que ia ser, assim, eu acredito. A gente era muito inocente, né? Então a gente foi pra São Paulo, conhecer um dos maiores produtores do Brasil, que foi o produtor inicial da banda Charlie Brown Jr., foi o cara que fez a banda Charlie Brown Jr. cantar em português, que é o Tadeu Patolo, um grande músico, cara gigantesco, abraçou nosso projeto e a gente foi parar lá na casa dele, lá do lado de Congonhas, em São Paulo, na Vila Mariana, e ele se apaixonou por nós, cara. Não só ele, mas a equipe dele também se apaixonou por nós. Foi um negócio absurdo, cara. Tipo assim, a gente parecia uns imbecil lá, de verdade. Era um povo muito grande, era um pessoal muito grande, era... Maluli, Edu, os caras eram de estúdios famosíssimos, gravavam RPM, Biquíni Cavadão, Charlie Brown, então, assim, os caras eram muito, muito grandes, só que quando eles escutavam a gente tocar, eles ficavam encantados, cara, era um negócio assim, como se eles não vissem aquilo há muitos anos. Era muito louco, cara. Eles, principalmente com o Marcos Paulo, eles criaram um amor, assim, muito grande, só que a cobrança lá foi insana, cara, foi um negócio... absurdo, que foi quando a gente tocava sem metrônomo, Vocês tocava não estavam preparados para aquilo. Forma Aquela alguma. cobrança externa começou a virar interna e acho que foi o que implodiu. Assim. Cara, de forma alguma a gente estava preparado, de forma alguma. A gente chegou lá e caímos na mão dos caras mais profissional do último nível e a gente era muito amador muito ainda, amador. Né? E aí foi uma pressão assim, cara, prefiro não entrar em muitos detalhes e tal, para não falar nomes e tal, mas foi assim, traumatizante, para te falar a verdade, viu? Não, as coisas nunca mais foram as mesmas. Tanto que a gente foi e tal, e a gente tinha promessa de investimento, a gente gravou um disco lá, a gente gravou 5 webclips, a gente gravou um clipe e tava com data de show marcada e tudo pronto para ir, e no meio desse processo o elenco rachou. A banda se desfez. Eu não sei quanto disso eu posso falar, mas a gente foi apresentado com um contrato, na minha opinião, muito abusivo lá. Um contrato de 10 anos, eu tinha 18 na época, 19, sei lá. E era um contrato absurdo, cara. E eu tinha feito direito. Então, para mim, era impossível de assinar aquilo ali. Era um contrato absurdo, para não falar mais. Eles queriam te engolir. Ia sugar a gente. É o que todo mundo passa, cara. Não tinha nada de diferente do que de ninguém, de todos os artistas assinou. É o normal. normal. É o normal. Só que é assustador. Só que o normal é assustador, justamente. E aí, nesse momento, quando vocês se depararam com isso, que vocês decidiram que realmente não era aquele caminho que vocês queriam seguir, como é que foi? Cara, foi assim. A gente foi para São Paulo, ficou lá no processo muito tempo. Foi tudo muito rápido. A gente ia para lá, a gente gravou um disco em uma semana.
Então era tudo muito acelerado, porque era tudo muito custoso, muito dinheiro envolvido. Os caras manter a gente lá. Ele gastou uns 50 mil com a gente, assim, gravando os negócios. Ele tava bancando tudo, acreditando totalmente. Só que quando chegou o contrato, quando eu vi o contrato, além do contrato, a gente estava tendo muita discussão na banda. Muito, nessa época. Porque já tinha um desgaste que já estava... Nós já tava tipo uns 8 meses trabalhando lá em São Paulo, tipo idas e vindas, e nisso subiu a cabeça, a cobrança foi muito alta, cara, um nível assim que a amizade começou a tremer na base, né, porque era um negócio muito grande, cara, era muito dinheiro, era uma pressão muito grande, pela excelência mesmo, ou não é fácil você gravar uma música no beat ali, dependendo do riff, o negócio, ainda mais pra quando você é muito novo, né, a gente não tinha essa experiência. E lá, o pessoal lá não soube... Como que eu posso dizer isso da melhor forma? Eles não souberam abraçar a gente como os amadores que a gente era. Eles não tiveram paciência para a formação de vocês. Se a gente já tivesse, não, você está pronto agora. Não, eles já queriam era tirar todo mundo e botar os dois caras e deixar o Max pra lá, cara. E para ele era muito mais viável, né? E aí, ao perceber mais que eu tava sendo engolido no meu próprio projeto, que era um contrato onde a gente não ia poder escolher o que a gente ia tocar, nem o que a gente ia vestir, nem onde a gente ia estar, nem como, a gente tinha controle de nada, entendeu? Para uma banda que todo show mudava o repertório, não, como é que ia fazer? E aí quando eu percebi isso, e principalmente o distanciamento meu do Marcos Paulo na época, a gente estava discutindo muito, porque vários motivos. Eu sei, eu já tive banda também, é difícil. Não cabe aqui a falar, mas foi aí que a banda acabou a primeira vez, assim, ela acabou. Não, ela acabou e não acabou. A formação original acabou ali. A primeira vez. Foram de 2009 a 2014. 2014, em agosto ali, a banda finalizou e aí entrou duas pessoas na banda. Porém, o projeto não foi pra frente em São Paulo. Tudo acabou ali, a banda parou e a banda se separou por um tempo. Esse é o primeiro arco. Legal demais. E aí, depois disso, vocês já voltam Sexta Raça? Isso. Anos depois, foi muito tempo. 2 anos depois, 2016, a gente volta como Sexta Raça, numa outra pegada, numa outra busca. A gente estava muito buscando espiritualidade, a gente estava buscando muito conexão com Deus, a gente estava falando de outras coisas mais elevadas, a gente estava buscando algo mais sutil nessa época, e eu acredito que foi realmente uma resposta a São Paulo, pelo menos no meu caso foi, porque eu fiquei muito assustado quando eu fui para São Paulo, cara, o tanto de droga, o tanto que a galera é viciada em cigarro, o povo não dorme, o tanto que o dinheiro era o mais importante acima de todas as coisas ali, aqui me assustou muito, porque eu tinha o sonho de ser músico e tal, a gente acha que é uma coisa, mas chega lá é outra, lá a gente conheceu os caras que conheciam nossos ídolos e contou todas as piores podres dos nossos ídolos, a gente ouviu histórias assim, traumatizante, sabe? Então a gente meio que, em contrapartida disso, a gente meio que buscou o oposto, né? E como é que foi pra você, Paulo Júnior? Nesse encerramento da banda, você encontrou nesse momento aí um tempo para se dedicar mais no que você gostava de fazer, que era tocar e cantar? Ou você deu uma desanimada e ficou fora da música? Eu acho que eu levei a música mais como entretenimento mesmo, né? Acho que depois da banda eu já tive ideias de querer tocar, me apresentar, mas de fato eu nunca coloquei isso em prática, né? Toquei algumas vezes esporadicamente, até a convite do seu pai, que ajudou a gente muito, né? Verdade. Já toquei no café lá, que me tinha para tocar, no espaço, no evento cultural que teve ali do lado na antiga biblioteca, no Beco dos Aflitos. Então, entre essas e outras apresentações, eu mostrava minha música e tal, mas fora isso, eu não toquei mais baixo, sabe? O baixo eu até emprestei, o baixo tá com o Luizinho até hoje. Ficou comigo ali pouco tempo, porque baixo mesmo, que nem eu tinha dito no início, não era não era o que eu gostava de fato, né? Foi o instrumento que eu abracei para poder me encaixar no projeto que a gente criou. Apesar de amar, gostar muito de contrabaixo, não é o que me dá mais tesão em tocar. Porque hoje eu gosto mais de tocar o violão e cantar, é o que me dá mais prazer, né? Que traz mais prazer. E hoje em dia é difícil, porque quando a gente era novo, a gente tinha muito tempo, né? Nossa, infinito. Depois da pandemia e tudo mais, que a última vez que eu toquei bateria foi no show
que a gente fez lá no café. Nossa, Um dia antes da pandemia. Foi bom pra caramba. Com a Flor de Íris. Flor de Íris. Flor de Íris. Nossa, Flor de aquele Íris. projeto eu achei. Nossa, aquele projeto foi incrível. sensacional. Foi muito bom, foi muito Cara, aquele projeto surgiu assim, era Réveillon, e aí eu acho que, não sei se era Réveillon, se era Natal, mas era uma festa assim de final de ano. Eu tava na casa do meu irmão com a minha família, aí eu lembro que eu tava indo embora, eu falei assim, eu vou passar lá na firma, que na época os meninos tinham uma firma, uma casa lá no Monte Cristo, que a gente tinha montado um estúdiozinho lá, você lembra? Falou, vou passar lá na firma ver se tem alguma coisa lá. Cheguei lá, tava rolando um som, e eu sentei mais o Luizinho, ele tava com o violão, eu peguei o contrabaixo, e aí nós sentamos no chão lá e começamos a tocar. E eu não sou o cara que toca contrabaixo, né? Mas aí nós fizemos o som lá e eu peguei, na hora que parou, eu falei assim, cara, eu sempre tive vontade de fazer um som que era tocar um reggae, mas com um forrozinho, um trem assim, expliquei pra ele. Ele falou assim, velho, é meu sonho também. Eu falei, então vamos montar? Como é que nós vamos fazer? Não, nós vamos chamar fulano, nós vamos chamar o Maico para tocar o teclado e nós vamos chamar o William para tocar o baixo. Nós decidimos lá, nós dois. Aí no outro dia eu acordei e falei, será que o Luizinho tá lembrando disso? Vou ligar para ele. Liguei para ele. Falei, Luizinho, e o negócio lá? Não, já falei com o Maico e com o William, nós vamos ensaiar amanhã. Falei, então tá então. Nós reunimos, aí, vamos fazer esse trem de verdade? Vamos. Eu acho que foi de toda a época que eu toquei, eu acho que aquele projeto lá foi o projeto que eu mais me dediquei. Nossa, foi muito bom, professor. Nossa, aquele projeto foi top. Aí veio a pandemia. Acabou, molhou. Acabou. Aí eu formei, fui trabalhar, nunca mais toquei. O pessoal ainda fala, Nauê, fazer o som. Cara, eu não me imagino mais tocando, sabe? É mesmo? Não. Tocando bateria, Caraca. eu morro de vontade, tá ligado? Mas eu acho que eu nunca mais vou tocar. Mas... Espero que esteja errado. mas e o que eu penso? Eu busco outras maneiras de estar dentro da música, sabe? Com essa história de escrever projetos, isso aí já me realiza, sabe? Igual eu ajudei um menino que eu nem conhecia do rap agora para escrever um projeto, para ele gravar uma música. Aí ele foi se apresentar, sabe? A gente escreveu o projeto e como contrapartida ele tinha que fazer uma apresentação. E aí ele ia fazer uma apresentação pequena, só que aí rolou de ter o festival que o Luizinho fez lá, e aí eu conversei com o Luizinho para ele fazer a apresentação lá. No Bendito é o Rap, né? Aí eu falando com ele, uai, cara, eu nunca apresentei pra muita gente assim, sabe? Aí eu troquei ideia com ele depois que rolou o festival. Infelizmente eu não pude estar aqui, que eu tava fora, né? Aí eu liguei pra ele, falei, e aí, maninho, como é que foi? Cara, foi bom demais e tal. E isso já me deixa feliz, sabe? Top. Isso aqui que a gente tá fazendo agora de mostrar para as pessoas um pouco, que eu acho que isso aqui que a gente está fazendo é um pouco dos bastidores, sabe? Porque eu conheço muito da história da banda porque eu tive lá dentro, né? Eu tava junto nos ensaios, né? Sim, seu pai ajudou a gente mais. Isso, então assim... Baden Powell. Justamente. Foi na época de São Paulo, né? Foi porque nós estávamos tocando melhor. Foi, vocês estavam ensaiando lá todo dia. Porra, tava bonito, viu? Tava lindo. E eu ficava lá, acompanhava os ensaios. Os instrumentos eram bons, a gente Sim. tinha tudo bom, estava suando bem, o Marcos Paulo tava cantando bem, tava e eu tava desde o início, né? Eu ia lá pra casa do Marcos Paulo, nos rolês lá e tal, desde sempre. Então, pra mim, eu tenho uma visão da banda, só que as pessoas não têm essa visão, né? Eu acho, né? Eu acho. Acho que não também, porque não tem lugar nenhum, ninguém falou. Justamente. Então, assim, eu acho muito importante registrar essa história, porque a banda Oblongos, ela sempre vai existir, né? Sempre. Ela sempre vai existir. Eternizada aí na internet. Eternizada, justamente. É muito bom, né, cara, você poder fazer um projeto assim que vai ficar lá pra sempre. Cara, eu vou te falar um negócio. Acho que a melhor coisa que eu já fiz na minha vida foi os discos do Oblongos. O primeiro disco e o segundo da Sexta Raça foi as melhores coisas, que foi meu ápice como ser humano, assim. Não fiz nada melhor. Acho que se eu pudesse voltar, o que eu teria feito era ter criado mais registros, mais memórias. A gente meio que não tinha esse costume.
Hoje a gente teria tanto material, tanta coisa. Mas eu acho que na época, quando vocês começaram, ainda não era tão acessível não, também. Não era. Eu tinha uma câmerazinha, mas eu gravava, mas não tinha onde postar, não tinha, sabe? Postava no YouTube ali, mas não tinha esse negócio de vídeo ainda, era tudo foto. Era Orkut, Facebook. Sabe? Era uma época muito precária. Mas enfim, assim, você falando de bastidores mesmo, assim, duas pessoas que eu me lembro muito do meio que ajudaram a gente foi seu pai, o Zé Moreira, e o Cristiano Vaz, cara. O Cristiano Vaz era braço também. Arrumou vários shows pra gente. Inclusive, nossa, saudades. Que cara fera. Ele foi um cara muito importante, que cara fera, velho. Ele sempre vai fazer falta. Cara que era fã nosso, arrumava show pra gente, tudo quanto é lugar. Abria portas pra gente na prefeitura. Um cara sensacional, Cristiano Vaz. Seu pai também, da mesma forma, mesma importância. Sabe, aqui da galera dos bastidores em Trindade, que eu posso me lembrar eles, assim. O Rodrigues Nardi também. Mas, enfim, a gente... Só para finalizar, né, a história, a gente parou 2 anos e depois a gente voltou. E aí a gente voltou com outra cara. Foi outra cara. Muito mais centrado, todo mundo tocava muito melhor, tava todo mundo com os instrumentos bons e a gente se uniu para fazer o segundo disco nosso sobre um novo nome, né? Que é a Sexta Raça. Que tem, eu nem falei dos nomes, né? Mas tudo bem. Essa segunda reunião ela foi muito abençoada, porque a gente já voltou com muito moral na praça, cara, sem maldade. Nós voltou já tocando nos festivais, a gente tocou em todas as casas de Goiânia de novo. Todo mundo já conhecia, cara, vocês, né? Nesse período teve vários eventos que foram marcantes demais pra mim. Foram os ápices na música, foram os 3 shows do Bolshoi que a gente fez. Os 3 foram muito bons. Os 3 foram como Sexta Raça. Os 3 foram como Sexta Raça. Os 3 foram como Sexta Raça. Um a gente abriu pro Fresno, o outro pro Scalene e o outro foi uma outra ocasião que eu não me lembro direito. Esses 3 shows foram muito marcantes, que foi em 2016 ou 2017, 2016, acho que foi isso. E aí a gente continuou tocando e tal, o João Lucas sempre abrindo as portas pra gente. A gente teve um show também muito legal que foi em Rio de Janeiro, na Fundação Progresso. Nossa, eu lembro quando vocês tocaram lá. Que é um lugar lá que eu sempre sonhei tocar, né? Os grandes ídolos todos têm DVD lá. Já ouviu o DVD do Los Hermanos lá no Fundação Progresso 1 bilhão de vezes. Então, assim, foi um sonho e foi realizado pelo João Lucas também, né? Que foi o cara mais importante de todos, eu acho, aqui de Goiás pra gente. Mais abriu porta, que mais botou a gente pra tocar. Foi um projeto do Vaca Amarela nas Olimpíadas, né? Lá no Rio de Janeiro, tava rolando as Olimpíadas. E a gente foi com um ônibus com 40 malucos dentro, só músico foda de Goiânia. Foi muito foda. Cara, esse show lá na Fundação Progresso foi absurdamente incrível. Foi incrível. E um dos últimos shows, assim, eu acho que de grande relevância para nós, que foi o Danilo Dandan, né? Que ele fez todo o evento, que foi o Raizada. A gente tocou no mesmo palco que o D2 e que o Ponto de Equilíbrio. Então... Não, esse evento foi absurdo. Foi nós, Ponto de Equilíbrio e Marcelo D2. O show do Ponto de Equilíbrio esse dia foi um show, não, foi uma aula. Foi lindo, foi lindo. Nesse período também a gente tocou no FICA, que foi também um dos ápices. A gente tocou em todos, cara. Vocês dividiram um palco com pessoas muito importantes da música, né? Sim. Importantes, assim, pra gente, pra na mim, época. Sim. Porque esse era o pessoal que a gente... No Ponto de Equilíbrio. Nós tocou, e aí os caras com a gente lá no camarim, conversando com o Hélio Bentes, com os caras, e eles entraram pra tocar. Eu lembro do Luizinho, assim, no backstage, chorando, assim. O cara falou, isso aqui... Eu lembro dele falando, isso aqui não é música, não, isso aqui é uma aula. E chorando. É porque ali vocês estavam meio que de igual para igual. Já não era fã e não, ídolo, e recebendo né? elogios, sendo rasgado de elogios por todos, assim, todos que a gente abriu show, a gente tinha uma energia muito forte, cara, a gente era bem forte nisso mesmo, mais do que em qualquer coisa, eu acho. A gente era muito contagiante onde a gente estava, a gente era muito feliz. Então todo mundo ficava feliz quando a gente estava ali, era meio que isso, entendeu? E aí também teve o FICA, teve o Canto da Primavera, teve... Qual outro? E aí nesse processo aí foi o outro ponto que foi o fim da banda novamente, que foi a mesma coisa. A gente voltou para São Paulo. A gente teve uma segunda proposta organizada por um investidor que chamava Carlos Bolzocos, que é um médico que mora na Bahia, né? Na Bahia, acho que é Fortaleza. Fortaleza, no Ceará. Cara, esse cara, um cara médico, do nada, se apaixonou pelo nosso som.
entrou em contato com a gente e falou que queria ajudar a gente. Ele era amigo do Tadeu, foi o Tadeu que mostrou pra ele. E ele queria de qualquer jeito fazer com que a gente se unisse com o Tadeu, fazer o negócio acontecer. E esse cara deu presente pra gente, veio até aqui. Que cara incrível, ele tinha se identificado com a banda, com a música da banda, como se ele fosse um membro da banda mesmo, sabe? E ele fez de tudo, a gente foi pra São Paulo e, cara, dessa vez foi mais difícil ainda, porque tinha várias outras pessoas envolvidas com muito dinheiro, era muito dinheiro envolvido, investido. A gente tava com um agente que era a mulher que fazia o programa do jogo, ela que fazia a programação do programa do jogo, era o pessoal dentro da Globo, era o pessoal dentro da Jovem Pan também, da rádio, totalmente conectado. E a gente foi lá e, cara, esse segundo encontro foi absurdo. É uma história boa esse, viu? Mas enfim, fica para um outro momento, até porque tem coisas judiciais acontecendo até hoje em relação a isso. Mas da mesma forma que a gente foi, a gente não ficou pelo mesmo motivo. Era um controle muito grande das nossas vidas, eram contratos absurdos, eram demandas que não dava, cara, saca? Não dava. Essa segunda vez, eu ainda fiquei mais tentado em ir, mas a gente não ficou, a gente não aceitou. A gente voltou para Goiás e com o dinheiro dos cachês desses shows e tal, a gente pagou à vista um disco com o Luiz Calil, que é o cantor do Cambriana, também idealizador do Aramacau. Cara, sensacional. Lá no Casa do Chá, que é um estúdio bom. E a gente, gravou o disco lá por alguns meses e pra mim foi meu ápice na música, assim. Antes do disco ficar pronto, a banda acabou de novo. E aí acabou definitivamente por intrigas dentro da banda, por diferença de pensamento. Mas esse aí seria o terceiro disco ou esse era o segundo disco? O primeiro disco nós gravamos lá em São Paulo. Mas aí finalizou o disco. Que é o Tudo Tem um Porquê. Sim. O Tudo Tem um Porquê tem na internet. Nas streams não tem mais porque problema judicial e tal, mas você consegue achar no YouTube. E aí esse segundo disco, que é o Cosmogênese, o nome do segundo disco, que é o início do universo, né? Então a gente tinha uma arte, tinha tudo, escolheu as músicas e lapidou. E, cara, nossa, aquelas guitarras ficaram ali. Isso é a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, as guitarras desse disco. Eu te falo sem medo, cara, eu gosto demais das guitarras. Porque o disco, ele ficou inacabado. Ele acabou, mas ele ficou inacabado. Porque, assim, quando um disco sai e a banda escuta, ainda fica uns 3 meses modificando coisas até chegar no jeito que todo mundo quer. Geralmente é assim. Só que como a banda já tinha acabado quando o disco saiu, tava cada um para um lado. Tá, né? Bom, deixa do jeito que tá, né? E esse foi o fim. A gente teve 2 discos prontos, incríveis, e nenhum dos 2 foi lançado. A gente nunca fez um trabalho de lançamento de um disco. A primeira vez que a gente ia lançar, nós saímos fora de São Paulo, e aí caiu tudo, porque tudo trancado em contrato. Todas as músicas, nós não podíamos mais nem tocar as músicas. A gente perdeu tudo. E esse segundo disco, a banda acabou antes da gente lançar. Então são 2 discos que foram colocados na internet. Eles não foram lançados. Eles não tiveram nenhum tipo de divulgação. Eles não tiveram nenhum tipo de impulsionamento ou de nada. A gente colocou lá. Eles nem mandou pros outros. A gente só gravou. Eu acho que quem escutou esse disco foi só quem estava perto de vocês na época ali, né? Exatamente. E era uma época que nós estávamos bem afastados de todo mundo. Então foram poucas pessoas. A gente deu uma sumida muito grande. E aí disso aí, depois do fim da banda, cada um teve um rumo, né? Hoje o Marcos e o Luiz continuam trabalhando com música. O Marcos está em Floripa, super bem, muito seguidor, trabalhando show de quinta a domingo, vivendo de música. O Luiz, ele é produtor musical, ele grava, ele trabalha de tudo também dentro da música. Agora mesmo está em viagem. Viagem pra caralho. Eu segui outro rumo, fui fazer dinheiro com outras coisas. Vixe, dei mais outro rolê. O Juninho também, a gente foi meio que trabalhou com internet bastante tempo. Mas a música, ela ainda vive na gente da forma que a gente sempre se encontra para tocar. É o que a gente mais gosta de fazer até hoje. Isso Desde é moleque, foi o que criou a banda, foi essas rodas de violão que a gente fazia. E até hoje isso acontece do mesmo jeito aqui nessa casa. Por mais que nossa amizade seja muito forte, a música é só mais um fator que fortalece mais ainda, sabe? Que é um pretexto pra gente poder se reunir mais vezes. Acho que se não fosse a música, a gente não se reuniria tanto quanto a gente reúne hoje. Que eu mesmo, a minha interação social quando eu tenho em algum lugar é a música.
Às vezes eu vou pra um lugar, pra mim só conhece quando a galera começa a pegar o violão. É o meu rolê, sabe? Algumas pessoas não gostam, gostam do funk, gostam de dançar, gostam de... Eu gosto de tocar, gosto de cantar. Esse é o meu rolê. E isso é muito louco, tipo assim, uma coisa que eu penso é que conceito de sucesso, né? Eu acho que pra mim a banda foi um sucesso incrível, cara. Que a gente, só da gente ter dado à luz a essas músicas e mudado a vida de algumas centenas de pessoas, que eu sei que aconteceu, inclusive a minha, já valeu muito a pena. Por mais que a gente não tenha vivido o sonho até a realização completa dele, a gente viveu o sonho até quase tudo. A gente sonhou muito, só que quando a gente chegou lá na hora do vamos ver, não é igual o pessoal pensa. Mas assim, a minha visão que eu tive é que vocês conseguiram viver todas as experiências que um músico poderia viver. Então, assim, eu cheguei aqui no fim, só que eu poderia seguir, mas eu escolhi não seguir porque o fim não é tão legal. O preço era muito alto. Porque eu sempre toquei por hobby, né? Lá em casa a gente sempre tocou por hobby, meu pai sempre incentivou muito a gente. E para mim, o melhor de tudo é quando a gente está sentado tocando. Eu também. De rolê. Eu também acho. Não é? Porque eu acho que isso para mim é que é o bom da música, sabe? Para mim também. Sem pressão nenhuma. Eu lembro uma vez, uma época que a gente reunia muito lá na casa do Bruninho. Aí eu levei uma amiga, ela não conhecia o rolê, sabe? E eu lembro que na época ela tocava um violãozinho, um trenzinho assim, sabe? Mas normal, trocava em casa e tal. Aí a gente chegou lá e daquele jeito, né? Cada um pega um tambor, um trem e cada um toca do jeito que quer. Aí ela chegou e ficou meio assim. Aí eu falei, o que foi? Ela, não, o povo tá tocando tudo esquisito. Eu falei, não, é porque você não entendeu o rolê ainda. Você não quer tocar, não? Toca também. Ela, não vou tocar, não. Eu falei, moço, todo mundo vai tocar. Na hora que o violão chegar na sua mão, você vai ter que tocar. Aí ela ficou assim, meio sem graça. Ela não quis tocar o violão. Mas eu fui lá, peguei um chocalhinho, pus na mão dela. Rapaz, 2 minutos ela falou, agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora, porque foi quando ela sentiu, entendeu? Essa aí é a essência da banda. A banda nasceu nisso aí. A banda, eu acho que era 4 moleques do interior de Goiás que não tinha internet, não tinha muita coisa, a gente era muito entediado, a gente precisava abrir nosso espírito, né? Foi meio que isso. E com toda essa jornada, eu pude entender claramente porque que tantos dos nossos maiores ídolos suicidam e tiram a própria vida e se afundam em depressão e tal, porque os contratos, cara, o estilo de vida, ele é muito agressivo. Ele é muito agressivo, você não tem vida. Você não tem família, o contrato que a gente tinha lá era um negócio absurdo, a gente não podia escolher onde a gente ia estar, cara. Se tivesse show marcado, você não tem voz. E eu ainda digo assim, o contrato ele era bom financeiramente pra gente, porém a gente teria perdido, eu ia perder dos meus 20 aos meus 30, entendeu? Vivendo uma coisa que não era minha mais. Já não era o que você queria fazer, né? E esse, como que fala, essa presença do sucesso aparente ali, ela desuniu muito a gente, entendeu? Porque enquanto alguns queriam continuar na raiz e na essência de tudo, outros queriam pular de cabeça naquilo ali, porque sabia que era a maior oportunidade da vida deles, e realmente era. Realmente era uma oportunidade imperdível, sim. E eu tenho muitos arrependimentos dessa história, para te falar a verdade. Muitos arrependimentos. Porém, hoje eu já vejo as coisas com outros olhos. Eu fiquei muito amargo com isso durante muitos anos, assim. No quase, né? Nossa, devia ter ido e tal, mas hoje eu vejo que as coisas tomaram o rumo que tinham que tomar. E eu aceito totalmente o desenrolar disso. E sou muito feliz de ter vivido tudo e de ter a música hoje aberta dentro de mim, ela flui dentro de mim. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma com música, muito pelo contrário. Se a gente não tivesse vivido essas experiências, a gente não teria a visão que a gente tem. Eu não sei como explicar isso, mas hoje em dia a música ela tem um significado completamente diferente. Sim, né? Totalmente. Eu não tenho intenção nenhuma de viver profissionalmente de música, nunca mais. Eu não quero depender de ganhar dinheiro de música nunca mais, porque para mim não tem nada a ver uma coisa com a outra.
E se tornar artista é muito difícil, cara. É muito difícil, principalmente no Brasil, que todos os instrumentos são super caros, é tudo muito caro, é tudo muito difícil. É muito caro. O tipo de som que a gente fazia era muito difícil, ainda mais hoje em dia. Hoje em dia já era, né? Hoje em dia é outra coisa. Se a gente estivesse tocando até hoje, com certeza a gente estaria fazendo um som totalmente diferente do que a gente fazia para se adaptar a essa mudança radical do mundo, né? Principalmente pós-pandemia, e o mundo virou de cabeça para baixo. Ou até também ia fazer parte da evolução de vocês também, né? Sim. Dessa mudança. Eu acho que é isso. E hoje a gente tá aí juntos, ainda tocando muito. Eu, o Luizinho, o Juninho tá sempre tocando junto, sempre falando de fazer um projeto, mas nunca sai do papel. É isso aí. O Mal me conhece, já falei com ele 1000 vezes, ideias que eu tenho de projetos. Um dia nós tiramos do papel. O Juninho, ele fala pra mim, sabe? O dia que ele tocou lá no evento, meu pai falou, o Juninho tem um repertório prontinho, pai. Ah, é? Não, então vou chamar ele. Aí foi lá e chamou o Paulo Júnior, não queria não. Bom demais. E ele foi e cantou lá, e tinha muitas pessoas que estavam lá que nunca tinham escutado ele cantar e nem tocar, sabe? Tinha umas amigas minhas de fora que elas não conheciam ninguém. Aí uma amiga chegou em mim e falou, esse amigo, quem que é esse menino aí? Eu falei assim, é o Paulo Júnior. Nossa, ele é bom, hein? E ele foi o último a tocar, então assim, tinha tocado maestro e banda e trenheira lá, sabe? E ele tocou no final. Chuva estava lá nesse dia, né? Tava. Galerinha. Ele com a galera dele. Eu acho que esse negócio, eu e o Juninho, principalmente, da banda, a gente desenvolveu muito esse lado de tocar e cantar depois do final da banda. A gente não cantava tanto. A gente era muito dedicado aos instrumentos, né? Na época exigia 200%. Vocês não tinham nem tempo para. A gente estava correndo contra o tempo, essa era a verdade. Eu estava correndo contra o tempo. Mas era uma pressão que mais me atrapalhava do que ajudava. Totalmente. Eu também digo mesmo, mais me atrapalhava. Em vez de ficar confortável, parece que eu ficava agoniado, saca? De querer chegar em algum lugar no sentido técnico. Medo de ser substituído ali, sabe? De tomar um kick. Tipo, Imagina, você tá 6 anos no negócio, aí você vai tomar um kick porque você não deu conta de tocar. É muito louco. Então, assim, a gente tava moendo. Então, quando acabou a banda, a gente foi descobrir mais essa identidade vocal nossa. Inclusive, cara, hoje eu canto, né? Antes eu não cantava. Hoje em dia eu recebo muito... Falo, caramba, como que você nunca cantou na banda? Porque eu não cantava mesmo. Na época eu não cantava. Então, tipo assim, era muito em volta do Marcos ali. Era... em volta da voz dele, entendeu? E a gente tinha que focar nos instrumentos. Depois eu fui me encontrar como cantor, como músico. Hoje eu já canto sem bem pressão, melhor. sem nada. E eu pego as músicas da banda, eu faço as minhas versões, canto no meu tom, na minha voz. Eu amo fazer isso, amo cantar as músicas da banda. Sempre canto, sempre. Onde eu canto, o pessoal fica doido. E tipo, o Marcos nunca parou de fazer música também, né? Hoje ele já tem mais de 200 composições. E essa história... da banda, ela vai ser sempre uma parte crucial de mim, sabe? Tipo, da minha personalidade mesmo. Eu conheci o mundo com a banda. Porque eu fiquei dos 15 aos 24, 25, tocando. Foram 10 anos de caminhada com a banda ali, com 2 anos de parada no meio, né? Mas formou minha personalidade. Eu vi o mundo, eu conheci o mundo, o que é a madrugada, né? O que é os fins de festa, os restos de festa, o que é a noite. E eu era muito novo, né? Então, para mim, moldou meu caráter mesmo. E eu conheci o Brasil nu e cru também, né? Tipo, a gente viajou bastante, foi para tudo quanto é lugar, se divertiu muito, sabe? Aproveitou muito nossa juventude, nossa infância. Assim, cara, a gente era 1000 grau. A gente, os meninos ali... Eu era o mais comedido, eu era o mais responsável, mais novo, mais responsável. Mas os meninos aproveitou muito. Eu penso que a música ela deu o tchan nessa início da vida adulta, sabe? Porque eu penso que na época que a gente começou a tocar, que a gente tinha ali uns 16 anos, é a época que o menino quer sair, quer dar rolê, né? Não, sim. E eu penso que a música, ela proporcionou pra gente a conhecer muita gente, sabe? Nossa, então, assim, eu lembro que se não fosse a música, eu estaria limitado ao grupo da minha escola, os meus amigos de sala e tudo mais. Agora, por causa da música, eu conhecia todo mundo, conhecia tanta gente, né? Tanto da minha idade quanto gente mais velha. Eu lembro de um rolê,
eu tinha prova no dia seguinte, e aí meu pai, ele ia para a casa de um amigo dele tocar. Um amigo dele chamou, era meio de semana. E meu pai falou assim, você quer ir comigo? Eu falei, eu quero ir. E minha mãe falou, você não vai levar ele? Não, ele tem prova amanhã. Eu falei, não, pai, pode ir e eu vou tirar nota boa na prova, eu garanto. Aí meu pai me levou. Aí eu fui, levei um bangozinho e fui pra lá. Chegou lá, cara, só começou a chegar os coroa, tá ligado? Era um bar. Você lembra quando tinha um bar ali do lado da igreja? Acho que chamava Baru, não tem assim. A galera reuniu lá, sabe? Lembro demais do Baru. Reuniu lá. E aí chegou uma galera que eu conhecia desde novo, que eu nem sabia que tocava. Aquele tio do açaí, eu não me lembro o nome dele. Sabe quem que é? O pai do menino do Rodolfo Rodrigo lá? É Rodolfo Rodrigo, não, Israel Rodolfo. Israel Rodolfo? Não sei. Não sabe quem é ele? Que ele tem um açaí ali do lado da toca final. Ninguém conhece o cara. Pra você ver, ninguém conhece o cara. O cara chegou lá, pegou a sanfona. O cara é um monstro. Tocou pra caramba. Foi a única vez que eu vi ele tocando, sabe? Eu não sabia. Eu sempre ia lá tomar açaí, trocava ideia com ele, mas não sabia, sabe? E aí chegou um cara lá com uma craviola lá. Eu nunca tinha visto aquilo na vida. E eu era pivete, tá ligado? Então, assim, são experiências que marca a gente, né? De criança eu tenho a experiência de lembrar da casa de vó. Do Caleb, do Marqueiras, do Pedro Henrique. Eu não cheguei a ver eles tocando. Eles foram a primeira vez em que eu tive muita vontade de tocar quando eu vi alguém tocar. Você viu eles tocarem aonde? Cara, eles tocaram na chácara do meu pai, onde nós recebemos muitos anos depois. Foi? Ele era muito amigo do Corsinha, meu primo falecido também. O Marqueira, o Pedro, eles eram tudo muito amigos. Eles foram pra levar o violão. Eu lembro do Marqueira tocando. Tocava muito, velho. Porra. E incrível, assim. Eu acho que a música salvou minha vida, pra te falar a verdade. Que eu era muito deprimido quando eu era moleque. E a música me deu uma cor, um brilho. Era uma matemática nova que não fazia muito sentido e fazia ao mesmo tempo. Era uma descoberta, né? Um frio na barriga, assim, de enfrentar tudo aquilo. E ao mesmo tempo que eu amo demais as rodas de violão, que foi a essência de tudo, que comecei, eu também amava os palcos, cara. O palco é uma energia diferente. É guerra, né, cara? É muito louco. É muito doido. Cara, eu sempre tive muita vergonha, sabe? Eu lembro que eu fui perder a vergonha de conseguir falar em público depois da faculdade, sabe? É mesmo? Cara, na faculdade eu lembro a primeira vez que eu precisei apresentar um trabalho lá. Nossa senhora, aí eu falei, não, eu tenho que mudar isso aqui. Porque... Sabia, não. Cara, demais, porque todo mundo acha que eu sou comunicador. Você tava sempre nos palcos, sempre conversando com todo mundo acha que eu sou comunicador porque meu pai e meu irmão são comunicadores, e todo mundo acha que eu sou comunicador, mas eu não sou, tá ligado? Eu sou dos bastidores. Entendi. Então, assim, eu sempre gostei do rolê de montar os equipamentos. Isso eu já percebi. De entender como é. Cara, eu lembro que eu era pequenininho. Você não tinha nada a ver com o show, você chegava ajudando ali a montar, tava ali no meio da bagunça. Eu lembro que eu era novinho, o Saulo Monteiro. Sei demais. Saulo Monteiro um dia foi montar um som, ele foi a primeira pessoa que me ensinou. Ele e o Ligeirinho. Foram as duas pessoas que mais me ensinaram ali no começo, porque eu lembro que eles que eram os caras que tinham os equipamentos de som, e na época meu pai era secretário de comunicação, então ele era responsável pelos eventos, então eu sempre estava com meu pai. E aí, um dia eles foram montar um equipamento lá e eu fiquei olhando, eles ligando os fios e tal, como é que faz isso aí? Aí ele liga assim, ele pegou e me explicou. E aí eu fiquei amigo deles. E aí, foi um dos dois que através deles, que eu tive meu primeiro equipamento de som. Que era 2 caixinhas assim, com um cabeçotezinho. E aí depois eles iam trocar o som, comprar um som melhor. Aí a gente foi lá e ficou com o som dele. Inclusive, eles que me ajudaram, ligeirinho até quando eu tinha o meu equipamento, eles sempre me salvavam, sempre me ajudavam. E eu aprendi muito com esses caras, eu sempre gostei, sabe, desse rolê. Tá ali no meio da técnica. E aí eu tocava a bateria. Eu subia no palco para tocar a bateria, eu ficava totalmente à vontade. À vontadíssimo. Mas não punha para falar, não. Entendi. Entendeu? Cara, eu tive muito problema no começo também com nervosismo, mas alguns anos aí você vai acostumando.
chega uma hora que você fica viciado naquela sensação. É de querer muito subir bom. num palco. Tipo, o antes e o depois é muito bom. Os dois são muito bons, assim. Eu sinto muita falta disso na minha vida, cara. Subir num palco, assim, eu tenho que você soltar a guitarra e bater assim com o drive e tremer tudo. Brrr. Nossa, indescritível. É um poder muito grande você sentir que você tem o poder vibracional ali de direcionar as pessoas para onde você quer. É muito foda. E assim, no meio disso tudo assim, cara, tem muitas pessoas que ajudaram a gente em Trindade também, que eu me lembro. O Patrick Ska ajudou a gente, botou a gente a tocar todos os hard rock que tinha na época, nós tocou, arrumava pra gente. Muita gente boa também, como eu falei, seu pai, você também, o Carlos César ajudou a gente demais. Teve o Guilherme também, que tocou com a gente por muito tempo, puta de um guitarrista foda. Ele ficou na banda depois que eu saí, depois tocou comigo junto no último álbum, o Cosmogênesis, do Sexta Raça. Ele também fez as guitarras junto comigo, a gente tirou um som foda. Então assim, teve muita gente, meu pai ajudou demais, muita gente auxiliou, sabe, no amor mesmo, ninguém tinha obrigação de nada, e a gente brigou num país sem oportunidade, onde a nossa cena estava decaindo, que era o rock, e a gente foi contra tudo, contra todos, e na minha opinião a gente foi até onde deu pé. E é isso, cara, eu sou muito feliz, muito bem resolvido hoje com a minha história na música. Vou fazer música até o final da minha vida, espero no futuro ter dinheiro para fazer um estúdio, tocar. Eu também tenho esse sonho, sabe? De ter minhas coisas para fazer o meu rolê lá em casa, igual a gente fazia quando tinha a sede. O ABP? Tinha a sede que a gente ia para lá tocar, sabe? Nossa, o Baden Powell era maravilhoso. Que local maravilhoso. Nossa, aquele local, tocar lá era muito bom, cara. Seu pai sempre muito, muito atencioso com a gente, assim. Teve várias outras pessoas que eu não tô me lembrando agora, que ajudou muita gente. O Danilo Franklin, o Paulão também ajudou demais. Né? Galera que comprava o sonho e sonhava junto. Então, assim, foi uma história muito doida. Eu vi que essas pessoas, elas se realizavam junto, né? Tipo isso. As pessoas estavam procurando algo para se sentir parte, né? E a gente meio que oferecia isso. A gente tinha o Família Oblongos ali. E a galera todo muito mundo unida. fazia parte, né? Cara, e era quem quisesse, tava junto. E era isso, não tinha muita frescura. Essa é a história aí por uma parte muito superficial. É bom, né? Tem muita coisa no meio aí que faltou. Mas eu acho que, resumindo minha trajetória na música, é essa, cara. Falar pra você. Realizado. Eu sou feliz hoje. Eu sou feliz com... Eu não fui um músico bom, eu não toquei em grandes bandas, mas eu sou realizado. Eu fiquei muitos anos sem tocar, né? Quando acabou o Pastel, fiquei muitos anos sem tocar, e aí eu lembro um dia que a Patrícia falou assim, o dia que acabou a banda, ela falou assim, o dia que você for tocar, você pode me chamar. Eu falei, então tá. Aí, moço, muitos anos, aí eu lembro que na faculdade, cara, com a cabeça, eu falei, cara, tá faltando alguma coisa. Eu falei, eu preciso voltar a tocar, senão eu vou enlouquecer. Aí eu falei, agora eu sou um homem adulto, eu não posso tocar igual antes. Agora eu preciso aprender de verdade. Aí eu aprendi sozinho. Fui lá na internet, aí já tinha internet, né? Cara, eu aprendi a ler partitura e aprendi treinheira e fiquei profissional, sabe? Só que sozinho, lá dentro da minha casa. Aí eu liguei pra Patrícia. Vamos fazer um som. Falei, Patrícia, tô pronto. Essa época foi massa que vocês tocavam junto. Cara, você lembra um show que teve, um eventozinho que teve lá na Espaço Calanguim, acústico? Lembro demais. Nossa, pra mim aquele evento foi legal, mas você lembra um momento, no finalzinho já, que eu peguei a bateria, você pegou a guitarra, você tava cantando e o Juninho tocando? Cara, eu lembro disso. Você lembra disso? Eu resquício dessa memória. Não lembro. Você não lembra? Eu lembro disso. Acho que tinha muito... Cara, esse momento foi um momento top. Não, porra. Cara, eu lembro que você começou a fazer um som e aí eu dei na minha cabeça, eu comecei a bater, tipo, tocar diferente lá, né? Aí você olhou pra mim e você... Ué, não é desse jeito, não. Eu falei, deixa eu tocar aqui. Ele, não, moço, tá massa. Tá ligado demais. E, cara, foi sensacional. Tipo, a época do ápice, assim, aqui em Trindade era uma sensação muito boa, sabe? Todo mundo conhecia a gente, todo mundo queria estar perto da gente. E deu um gás, cara, porque eu lembro que, assim, tinha a nossa banda, aí tinha a Docs, aí veio Pedra de Saturno, teve um momento, veio cara... a molecada do rap também, o Jimmy. Isso, veio o justamente. depois, sabe? A molecada
fazendo som. O Jimmy mesmo, ele era cria nossa, ele tava junto com a gente ali o tempo todo, ele era fãzão da banda e ele era sempre parceiro, ele acompanhando, já fez parou, som com a gente ele também. Ele tá na pegada até hoje. E é isso, cara. Acho que não tem mais muito pra falar. É isso aí. Uma coisa que eu decidi perguntar pra galera, porque eu penso assim, o intuito de montar esse podcast aqui foi porque eu conheço muita gente velha, entendeu? Eu gosto de gente velha porque gente velha tem história. Só que esse povo, eles têm história, só que só eles sabem da história e só quem vai lá perguntar para eles sabe a história. Entendeu? Então, assim, quantas pessoas que já passaram pela música e tudo mais, que tinham as suas histórias e ninguém conhecia, ninguém soube, entendeu? Então, esse é o intuito, sabe, desse podcast. É para poder contar essa história que daqui 20, 30 anos... Eternizar, né? Que isso aqui vai ficar salvo em algum lugar. Daqui 20, 30 anos, alguém escutar e falar assim, nossa, em Trindade existiu essa banda, foi desse jeito. Existiu. E tá lá na internet. Ó. Existiu e tá lá. E eu acho que é um registro a mais, sabe? Porque eu acho que certeza. nunca teve um registro de vocês contando assim. Nunca. Entendeu? E talvez não vai ter uma outra oportunidade Talvez também. não tenha mesmo, né? Só e aí, eu penso assim, e as pessoas que não tiveram a oportunidade de contar suas histórias? Entendeu? E aí eu sempre pergunto, que eu quero que vocês tragam para a gente fazer uma homenagem agora de uma pessoa que vocês acham do cenário musical trindadense, não precisa ser um músico e tal, mas uma pessoa que não está mais entre nós, que vocês acham que foi uma pessoa importantíssima para o cenário musical. Cristiano Vaz. Pensei nele também. Que não está entre nós, sim, Cristiano Vaz. Com certeza. Sem dúvidas. E quando eu pensei, eu sabia que vocês iam falar do Cristiano. Porque o Cristiano foi o cara, não tem Nossa, como. você tá doido. O cara, porra, sem palavras. Só não, sorriso. Desde quando Só eu era alegria, criança, a minha imagem, eu lembro dele. Quando eu estudava no 16 de julho, no primário, ele sempre fez parte do Grupo Desencanto. Então, tinha meio que um festival de teatro, ele sempre estava envolvido. Então, o rosto dele era familiar para mim. Então, quando eu me ouvi com a música, eu vi que ele estava dentro da arte. Então, Cara, ele sempre, a imagem dele para mim foi de artista. Eu não tenho uma imagem do Cristiano que ele não tá sorrindo. Não tem, No não meu existe. cérebro ele tá sempre sorrindo. Sempre sorrindo. Me abraçando e cuidando e mostrando e apresentando a família dele, e trem, correria, arruma. Cara, teve vezes assim que nós estávamos fodidos. Tipo, estourou um trem, não tem como resolver. Liga pro Cristiano, o Cristiano ia lá, arrumava, pegava emprestado de não sei de quem, de amigo, e levava e buscava. E, cara, sem palavras. Cristiano Vaz é o bicho. Muito feliz de ter trocado essa ideia com vocês aqui. Eu sei que a missão da gente reunir e tudo mais, sabe? A vida é corrida, mas eu fico feliz demais de vocês terem disponibilizado esse tempo pra gente gravar esse comigo, registro aqui. Feliz pelo convite também. Você pode contar comigo. Se você precisar de mim, você sabe que é na hora. Você sabe que você precisar de mim também a qualquer hora. Pra quem ouviu aí, ó, Deus te abençoe. E é isso. Tamo junto. Tamo junto, galera. Até a próxima. Obrigado. Um beijo a todos.